Palavra. Bom dia novamente, presidente. Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes nessa sessão. Bom, senhor presidente, ontem eu ia falar sobre um assunto, que infelizmente voltou a ter noticiário, ter notícia, na imprensa sergipana, que é a questão da violência de gênero envolvendo mulheres. Porque somente na última semana foram noticiados 3 casos de violência de gênero envolvendo 2 mulheres e um adolescente. No domingo, passado, um homem foi preso pelo crime de cárcere privado contra uma mulher e porte ilegal de arma de fogo no bairro Paraíso do Sul, aqui em Aracaju. E também, na semana passada, principalmente na quinta-feira, um adolescente de 16 anos denunciou que um motociclista acabou praticando uma importunação sexual lá no bairro Santos Dumont, aqui em Aracaju. E imagens de câmera de segurança do local mostram o momento em que a garota caminha com uma amiga na rua Jackson Figueiredo, no bairro Santos Dumont, quando o motociclista se aproxima e passa a mão nas nádegas da vítima. É inadmissível que as mulheres não possam caminhar pelas ruas e de uma forma tão violenta, e estão achando que mulher é um objeto, tenta agredir dessa forma. E isso é o resultado de uma sociedade machista, misógina, e precisamos conversar muito sobre isso. Não é somente a denúncia, que a denúncia é muito importante, aliás, cresceu 19,6% de violência contra as mulheres, mas é preciso comprometimento do Estado para colocar o fim à violência contra as mulheres e ações de prevenção e conscientização. Também, na semana passada, outro caso semelhante da adolescente foi denunciado por uma mulher no mesmo bairro, lá Santos Dumont. A senhora Elizabeth Dantas, de 25 anos, foi vítima também de importunação sexual por motociclista, e as imagens são tristes. A vítima completamente sem reação diante dessa atitude desse agressor. E é importante a gente sempre retomar esse debate, porque eu, como mestre em educação, que fiz uma pesquisa da importância de debates, de pesquisas sobre gênero, sobre diversidade sexual, sobre temas que geram tanta violência doméstica na nossa população. E através de debate, de conscientização, de desconstrução de comportamentos machistas, misóginos, LGBTfóbicos, que a gente vai acabar com isso, pois, infelizmente, muitos homens se acham superiores, donos das mulheres, e tratando como objeto. Então, toda a solidariedade a Elizabeth, a todas as mulheres vítimas de violência. E falando em violência, senhor presidente, na última segunda-feira, a minha assessoria se reuniu com o NUCORA, que é o Núcleo de Combate ao Racismo e à Discriminação Étnico-Racial da Defensoria Pública aqui do Estado de Sergipe, que está em articulação com o Núcleo de Direitos Humanos da instituição, para trazer alguns apontamentos e algumas reivindicações sobre o caso gravíssimo de violência policial que vitimou o William e seu pai Cleverton, que foi um episódio
né, que não pode ser naturalizado e que exige resposta imediata, né, do Estado. E quem não se lembra, né, o William e seu pai, Cleverton, foram assassinados no último dia 31 de julho, na porta de sua casa. Cleverton é um homem, né, com a sua, já de idade, com a sua saúde debilitada, com dificuldades de mobilidade e em tratamento para o alcoolismo. Foi encontrado caído, sangrando em frente ao portão de sua casa. E seu filho, né, um jovem negro, motorista de aplicativo, também foi levado pelos policiais sem vida. Eu conversei, né, com a mãe, conversei com os irmãos para saber de toda a situação. E diante desse diálogo, né, além dessa reunião que a gente fez com o Nucora, a gente encaminhou um ofício ao Ministério Público do Estado de Sergipe, solicitando reunião com a Coordenadoria de Apoio às Vítimas, COAVIT, responsável pelo controle externo da atividade policial, que é Dr. Rogério, que esteve aqui justamente em uma audiência pública para falar sobre o tema. Oficiamos também a Secretaria de Segurança Pública, requerendo informações sobre a legalidade da operação, a existência de mandatos judiciais e a instauração de inquérito policial e as medidas de preservação das provas. E acompanharemos a família, acompanhamos também, né, a nossa mandata essa semana vai acompanhar a família lá na Corregedoria da Polícia para garantir a responsabilização administrativa dos agentes envolvidos. E também, de uma forma mais ampla, protocolamos ontem uma representação junto ao Ministério Público para que atue diante da letalidade policial em Sergipe, que alcança números alarmantes, chegando a 75,6% como no município de Itabaiana. E a família, sem acesso a informações oficiais, teve sua casa, né, violada, seus pertences revirados e ouviu versões contraditórias sobre supostos assaltos atribuídos a William, acusações lançadas sem qualquer devido processo legal. A versão oficial da polícia, ao apresentar William e Cleverton como suspeitos mortos em confronto, tenta legitimar o inaceitável. Não podemos esquecer que a lei número 13.060, de 2014, restringe o uso de armas de fogo a situações extremas de risco à vida e que o decreto número 12.341, de 2024, reforça os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade no uso de forças. O que aconteceu com William e Cleverton afronta frontalmente, né, esses dispositivos. O governo de Sergipe precisa parar de confundir segurança pública com terrorismo de Estado. A polícia não pode seguir sendo um instrumento de extermínio do povo preto e pobre sergipano. Precisamos de respostas, de responsabilização e, sobretudo, de políticas que preservem a vida. Então, todo o nosso apoio, solidariedade, né, aos familiares, vítimas, né, de violência do Estado. Existe um coletivo que é o Coletivo Saudade, né, de pais, irmãos, familiares que estão se organizando, né, para buscar justiça e evitar que outras situações como essa ocorram. Porque, conversando com a mãe de William, né, e a esposa de Cleverton, eles disseram: olha, eu não vou ter meu marido, meu filho de volta, mas tudo que eu estou fazendo, denunciando, é justamente para evitar que outras mães, outras famílias passem pelo o que elas passaram.
Bom, senhor presidente, ontem, né, não deu para falar no grande expediente, acabei usando o pequeno para falar sobre as votações que foram importantes, tivemos alguns avanços, mas deixar bem claro que muitas desses projetos que foram votados ontem são reivindicações dos movimentos sociais, né, que articulam junto do governo para que essas leis sejam aprovadas. E ontem, 19 de agosto, foi o Dia das e dos Historiadores, uma data que reconhece a importância daqueles que dedicam suas vidas a preservar, interpretar e dar sentido à memória coletiva, com olhar crítico sobre o passado, para compreender os desafios do presente e também evitar, né, tragédias, né, que já foram acontecidas no nosso país, como a ditadura. A história, a memória são muito importantes para que não se repita tragédias como aconteceu no nosso Brasil. Entre os nomes que marcam essa trajetória, né, de historiadores e historiadoras, está a sergipana Beatriz Nascimento, que é historiadora, poeta, militante do movimento negro intelectual de grande relevância, nascida aqui em Aracaju, que até existe o Dia Municipal, né, da Mulher Negra, Beatriz Nascimento. Ela construiu uma obra comprometida com a luta contra o racismo, destacando a importância dos quilombos como espaço de resistência e liberdade, e sua produção acadêmica e política rompeu barreiras ao afirmar a centralidade da experiência negra na história do Brasil. Portanto, celebramos também sua vida e seu legado. Então, viva todos os historiadores e historiadoras, né, do nosso país, do nosso estado, que faz um trabalho tão importante. E ontem também, senhor presidente, foi o Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Né? Eu mesma, não sendo uma mulher lésbica, né, infelizmente, Jéssica, sou uma mulher trans, heterossexual, porque se fosse escolha, como algumas pessoas dizem, é uma opção. Eu não queria ser, né, hétero, porque relacionamento com homens, né, Carminha, sempre são mais conflituosos. Se fosse para escolher, eu com certeza escolheria também estar com mulher, que eu tenho certeza que é a relação. Mas, deputado Luciano, não é uma escolha. E todo mundo, para querer nos deslegitimar, dizer, não, é safadeza, é uma opção. Se fosse opção, jamais. Eu ser trans é uma identidade. Eu ia ser trans, ia ser lésbica, ou bissexual, pelo menos, Carminha, né? Porque bissexual, deputado Luciano, não fica aprisionado somente em uma relação, tem uma gama de possibilidades para poder se relacionar, ser feliz, né? Então, mas ontem foi o Dia, né, Nacional do Orgulho Lésbico, uma data que remete ao ano de 1983, quando aconteceu o Stonewall brasileiro, com a expulsão de mulheres lésbicas do Ferros Bar, que era um bar que tinha lá em São Paulo, né, que é um espaço de sociabilidade lésbica que foi palco de repressão e violência. Assim, a data se tornou um símbolo de luta contra a lesbofobia e a invisibilidade histórica de mulheres que se relacionam com outras mulheres. É o momento de reafirmar que o orgulho lésbico é uma bandeira política e coletiva que questiona as estruturas de opressão patriarcal e reivindica direitos iguais, respeito, visibilidade e cidadania. Então, por fim, quero aqui, né, trazer, né, minha solidariedade, meu apoio. A gente está em um período, né, Jéssica, né, do circuito da parada, a parada LGBT
Já faço o convite de novo a quem quiser participar. Vai acontecer no último domingo, né, de agosto, e durante esse período, o mês todo, está acontecendo vários encontros, debates, né, sobre a população LGBT, né, seminários, rodas de conversa, cine, debate, né, com a exposição de curtas audiovisuais, né, que falem sobre a história da população LGBT, e vai culminar, né, na grande parada, a partir lá das 14 horas, lá no calçadão, Passarela do Caranguejo, na Orla de Atalaia. Eu acho que é lá, né, Jéssica? Todo ano acontece lá. Então, quem quiser prestigiar e dizer que não é uma data, não é um evento somente de nós LGBTs. É uma data de todos aqueles que não suportam mais nenhum tipo de discriminação. Não é só contra nós que somos LGBTs, que sofremos violência, até mesmo, Garibaldi, num ambiente que a gente deveria ser acolhido. Nós somos o único grupo que membros das famílias acabam violentando e agredindo. São relatos tristes. Eu tenho amigas que foram violentadas, expulsas de casa aos 11, 12 anos. Temos hoje nossa assessora, Jéssica, com 11 anos de idade, foi empurrada para a prostituição por ser quem ela é. Né? E hoje ela está sobrevivendo como várias outras. E olha só, eu não tive essa expulsão compulsória como Jéssica e outra. Eu ainda tive apoio, né, familiar, minha família, minha mãe principalmente, minhas irmãs, e acabei sendo empurrada para a prostituição, porque infelizmente a sociedade, por ainda discriminar, violentar, certos espaços eram difíceis de acesso. É pouco tempo, somente uns 10 anos para cá, que a gente está ocupando esses espaços na política, na academia, fazendo pesquisa, ciência, né, nas artes, né, e isso está contribuindo para a gente diminuir estigmas e estereótipos. Eu digo uma coisa, que a LGBTfobia, como racismo, como machismo, o capacitismo, o que precisa é diálogo. É primeiro a gente se conscientizar de que, por vivermos numa sociedade, né, historicamente, culturalmente machista, né, que o homem se sente superior à mulher, heterocis normativa, que coloca a heterossexualidade e a cisgeneridade como uma condição da normalidade. Quem não se encaixa a essa condição é marginalizado, bem como o racismo, são estruturais. E sem perceber, a gente acaba cometendo essas práticas. Se a gente não reconhece que tem algum comportamento racista, machista, LGBTfóbico, capacitista, presidente, a gente não vai diminuir. As pessoas dizem, não, né, não sou não, mas infelizmente existem algumas falas, alguns comportamentos que acabam violentando. Mas pelo fato da gente estar ocupando, né, esses espaços, trazendo um pouco de visibilidade, um pouco de uma narrativa diferenciada daquela que meu pai, né, algumas pessoas tiveram antes, né, que ser LGBT é ser errado, é ser contra Deus, né? É um demônio, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. E hoje a gente está mostrando, não, que somos pessoas como qualquer outra e que só queremos isso, né? Respeito, né? Queremos oportunidades, principalmente oportunidades, né? Para que as pessoas possam conviver com a gente e, aos pouquinhos, ir desconstruindo esses estigmas, estereótipos. Então, minha solidariedade, dar um beijo a todas as mulheres lésbicas e bissexuais que vivem relacionamentos lésbicos, né? Porque tem pessoas bissexuais que
né, acabam vivendo somente em relação com outras mulheres. É isso, um beijo, né, desejar uma boa sessão logo mais aqui e até amanhã na última sessão aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe.